Vamos torcer, né, gente? Estamos ao vivo agora, Francisco. Estamos ao vivo? Ah, já vi ali. Tá ok. Então, boa noite para quem está entrando agora na nossa live. Estamos tendo dois problemas técnicos, um com o Padre Severino e outro com o Davi, budista, que vai participar também da live. Então, vou fazer o seguinte. A gente tem que dar conta de ir andando até os problemas técnicos serem sanados. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho do Padre Severino, né? Eu acho que é o caminho agora, né? E aí ele entra, eu falo para ele o que eu já falei, espero que dê certo. Se ele não entrar, a gente conversa, a gente bate um papo nós três aqui sobre o trabalho da Pastoral da Terra. As pessoas que estão aqui assistindo hoje a live, pode ser que tenham pessoas que conheçam e estejam acompanhando, né, o trabalho do MST, o caminho do MST e da Pastoral da Terra. Mas talvez tenham pessoas que não conhecem, que estão buscando um conhecimento. Inclusive, eu conversei com católicos que têm uma simpatia ou têm uma curiosidade para saber o que é isso, que negócio é esse de pastoral social que a Igreja Católica faz? É coisa de comunista? O que é isso? Teve um padre, agora recentemente, que fez um pronunciamento criticando o Papa Francisco, que fez oficialmente um elogio ao trabalho do MST no Brasil. E então existe uma polêmica muito grande, mas só quem não conhece esse trabalho é que tem essa visão deturpada, que é reforçada pela elite, que não quer dividir a terra, que não quer olhar para a produção rural, para o agronegócio. No meu ponto de vista, existe um conceito que dentro do caminho de justiça social, eu chamo de empreendedorismo socialista. É o empreendedorismo daquelas pessoas que têm uma visão de que o trabalho comunitário, a organização dentro do MST, da Pastoral da Terra, gera produtividade. E agora, nesse momento da pandemia, está acontecendo uma coisa muito importante. Muitos assentamentos estão distribuindo alimentos que estão sobrando na produção deles. Isso é uma coisa que eu não vi, pelo menos na imprensa, em nenhum momento, uma iniciativa. Deve ter, acredito até que exista, mas significativa do agronegócio para ajudar aqueles que estão começando ou, de uma forma, intensificando a questão da fome, né? Então, o agronegócio, a reforma agrária, é uma proposta não conhecida pela grande maioria e deturpada pela elite, que faz um trabalho de gerar uma percepção equivocada desse caminho. Então, esse assentamento, o Padre Severino, ele está principalmente no assentamento Dandara e Reunidas. E existe também o assentamento Padre Josimo, na região de Promissão. Mas existem outros assentamentos nessa região. É uma região onde a Igreja Católica e o MST se uniu há 30 anos, há 40 anos atrás, e conseguiu um caminho de reforma agrária verdadeiro. E eu tive a oportunidade, há 40 anos atrás, na década de 80, de participar das ocupações, né? Que algumas pessoas chamam de invasões. E até hoje, eu caminho e participo e percebo que existe toda uma organização e um caminho até de espiritualidade, e eu gostaria que o Padre Severino estivesse aqui falando sobre isso, né? Com certeza ele falaria de uma forma muito melhor do que eu estou falando, né? Mas eu vivi essa experiência da ocupação, né? Dos acampamentos ao redor das fazendas,
Inclusive, teve um caso da dona Argentina, que é a mãe de uma das maiores líderes, que é a Lurdinha, que foi atropelada violentamente, intencionalmente, por uma pessoa, latifundiário, com a sua caminhonete, que passou perigosamente próximo às pessoas do acampamento e atropelou. Não foi condenado, mas foi um crime, com certeza. Por quê? Por intolerância a esse povo, entre aspas, né, criminoso, que quer invadir as terras para ganhar e de uma forma ilegítima. É o pensamento de muita gente. Então, a intenção minha de convidar o padre Severino foi conversar um pouquinho e falar dessa experiência, né? E eu estou até um pouco angustiado aqui. Espero que ele consiga entrar, né, na live. Mas talvez não consiga. Eu orientei ele, para quem não ouviu, ele está com problema técnico no celular dele, ele não dá conta, ele não está conseguindo entrar digitando o link, né, o endereço da live. E é complicado mesmo, se a gente clica e vai automático, é mais simples. Digitar sempre pode dar problema. Então vamos esperar. Eu não sei, agora eu não vou ligar para o padre Severino. Ceslau e Salete, sugere aí o que a gente pode fazer para caminhar. Liga para o padre Severino, continuamos a conversa, porque o Ceslau tem uma experiência e a gente pode conversar, bater um papo sobre espiritualidade e reforma agrária. E você também, né? Que conhece, talvez não tenha a experiência de ter caminhado, mas conhece e é simpatizante dessa proposta. O Davi Budista, que estava muito interessado, também não está aí com a gente. O que vocês acham? Vamos continuar o papo, então, e torcer para eles entrarem, ou a gente faz a live nós três? O que vocês acham? A palavra é de vocês, Ceslau e Salete, por favor. Não, eu acho que nós podemos... Boa noite, Chico, boa noite, Salete. Para ver novamente, nesta quinta-feira de noite. A minha experiência com pastoral da terra se deu desde chegada para o Brasil, dia 6 de agosto de 78. Então, quando eu cheguei, minha primeira trabalho pastoral foi na diocese de Jaboticabal, né, região Ribeirão Preto. E com o Padre Novo, né, já me engajei no trabalho no CPP. E qual era o problema? Era época que o governo abriu espaço para a indústria de álcool de açúcar. Na região Ribeirão Preto foram construídas, né, pelo menos 5 ou 6 usinas de produção de cana de açúcar. Então, antes eram pequenos sitiantes que trabalharam, por exemplo, na região de Jaboticabal, era Monte Alto, Vista Alegre do Monte Alto, né? Então, era terra de cebola, de laranja, de limão e de mamão. Mas quando veio aquela pressão forte para a plantação de cana, muitos poceiros, né, venderam terra porque era na pressão mesmo. Então, surgiu na diocese de São José, Ribeirão Preto e Jaboticabal, né, CPP, para defender os sitiantes, pequenos proprietários, para eles não venderem a terra, porque a pressão era brava. E o que aconteceu? Vocês ouviram falar do câncer cítrico, né? Exatamente um ano depois, né, foram plantações belíssimas, né, por toda a região, de repente surge câncer cítrico, né? E o governo fez uma pesquisa e mandou exterminar
todas as plantações de limão e laranja. Então, o pessoal ficaram desesperados, porque sempre plantaram cebola no meio de mamão e laranja e limão. Esta era a riqueza da região. E agora, perdendo plantações de limão e laranjas, eles não sabiam mais o que fazer. Então, como eles falaram, é o jeito de entregar, alugar a terra ou vender para a usina, né? Alugar terra para a usina para plantação de cana-de-açúcar. E hoje, praticamente, você não tem mais espaço para outra cultura, somente cana. Toda a região, Ribeirão Preto, lá, só é cana. Depois, quando eu fui para Vale do Oliveira, lá tinha alguns fazendeiros que tinha grandes plantações de banana e criação de gado, mas pouca coisa, né? Enquanto na divisa para São Paulo e para Paraná, não tinha estrada naquela região, na Serra, né? E quando o governo do Maluf abriu estradas, né, de repente apareceram donos da toda a região. Então, houve conflitos com pequenos poceiros, né, que a gente estava acompanhando, dando apoio para eles, inclusive com apoio muito bom da Arquidiocese de São Paulo e Dom Paulo Averisto, né, que oferecia sementes, né, e assistência técnica para pequenos agricultores, né. E a partir deste momento, quando Maluf abriu estradas, né, começa o conflito da terra. Porque quando não tinha estradas, ninguém se interessava pela terra. Mas quando ele abriu estradas, né, apareceram, como já falei, donos da terra. Então, eles se dizem donos, mas nunca mostraram escrituras, né? Então, nós, padres, diocese, assumiu oficialmente, né, a defesa dos agricultores e pequenos sitiantes. Então, todos os padres, as irmãs, os leigos, né, e Comissão Pastoral da Terra, né, estava dando todo o apoio para os agricultores, né? E muitas vezes, né, todos os padres que estavam engajados nesse trabalho, né, muitas vezes foram chamados de comunistas, né? Eu amanheci, foi numa igreja, e na porta da igreja estava com tinta vermelha o padre polonês comunista. Né? Fora padre polonês comunista. Né? Ele disse, graças a Deus, que na Polônia já foi presidente da juventude comunista, então assumi o comunismo de Cristo. Ele disse, com muito orgulho, sou comunista de Cristo. Né? E por todo meu trabalho de 13 anos de padre aqui no Brasil, por todos os lugares por onde passei, estava envolvido na defesa dos pequenos agricultores e trabalho CPT. Né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Ceslau. Para quem entrou agora na live, hoje o convidado seria o padre Severino. Porém, ele teve problemas técnicos e não conseguiu entrar. E aí, de repente, aconteceu uma situação que eu acho que a gente pode estar caminhando. Hoje, a gente está batendo um papo e entre as pessoas que estão batendo um papo tem um ex-padre que é ativo como católico e participante das comunidades eclesiais de base de Araçatuba, que é o coordenador das comunidades eclesiais de base, que é o Ceslau. Ele foi padre durante alguns anos no Brasil e veio para a Diocese de Araçatuba casado e continuou o seu trabalho dentro da igreja. Então, a gente poderia estar conversando com o Ceslau, que tem uma experiência também com a Pastoral da Terra, ele já falou um pouquinho, acabou de falar sobre isso, e eu queria depois fazer algumas perguntas mais subjetivas, como, por exemplo, a questão da espiritualidade e pastoral e reforma agrária. Como que pode um conceito, parece o Padre Severino... Padre Severino? Opa, pode falar. Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado.
Padre Severino, então deixa eu aqui me organizar e falar o mínimo possível para não perder tempo. Então agora nós vamos contar com a sua presença, isso é muito importante. O Ceslau já falou um pouquinho da experiência dele, um pouquinho. Começou a falar da experiência dele com a Pastoral da Terra, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E eu dei um pouquinho, um pequeno testemunho meu, principalmente do assentamento Padre Josimo, que eu acompanho já há mais de 30 anos. Mas antes da gente recomeçar com a sua presença, você conhece o Ceslau, está presente a Salete, que é presidente da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, de Brasília. E o Davi... eles vão falar... E o Davi, que é um budista, estudante de psicologia, e que tem um interesse muito grande em conhecer o trabalho das pastorais sociais, principalmente a Pastoral da Terra. E ele está aqui para questionar um pouquinho e perguntar e aprender um pouco. Bom, então, eu vou deixar aqui, para a gente iniciar, que primeiro o Davi, depois a Salete. Davi, você pode falar um pouquinho de você rapidamente, depois faz a pergunta, e depois a Salete. Por favor, pode falar, Davi. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Severino. Boa noite. Muito bem-vindo a esse diálogo. Eu sou o Davi, sou estudante de psicologia, ator, budista, praticante do budismo de Nichiren Daishonin, onde a gente tem como base da nossa prática a educação. Muito obrigado. E eu sou Salete Aquino, eu sou da URI, como o Francisco falou, da Iniciativa das Religiões Unidas, pertenço ao Conselho Global dessa entidade, que está em 108 países, e sou professora aposentada. E estou com muita vontade de ouvi-lo, Padre Severino. Eu estava um pouco frustrada quando o senhor não estava conseguindo entrar. Eu falei, que bom que ele conseguiu, porque eu tenho muita vontade de aprender mais. Eu sei pouco, sou muito fã do trabalho que todo mundo faz no campo. Eu acho que é uma dedicação, quem coloca comida na mesa das pessoas, então eu admiro muito esse trabalho e queria conhecer muito mais a sua atuação. Ok. Bom. Antes Fico agradecido. Falar, você quer falar alguma coisa para eu passar a palavra para o Padre Severino? Não? Tá. Então, Padre Severino, normalmente a gente começa a live com o convidado falando mais ou menos uns 15 minutos sobre o tema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é espiritualidade e reforma agrária. O que uma coisa tem a ver com outra? Olha, primeiro eu quero agradecer esta vontade de vocês de compartilhar conosco desses sentimentos que temos nas nossas lidas diárias aí, de fé, de compromisso social, de compromisso político e, acima de tudo, de compromisso com a nossa humanidade mesmo, né, com o nosso ser humano. E com a natureza que somos, é uma pequena parte dela. E assim que eu fico... Quando você me falou dessa possibilidade, a gente está conversando sobre espiritualidade, a questão da Terra, eu fiquei imaginando aqui os anos de vida. Eu estou com 67 anos agora, em outubro eu entro para 67 anos, se Deus assim permitir, dia 10 de outubro. Eu nasci e me criei na roça, vivi no campo a vida inteira. Depois eu me tornei operário da construção civil e depois voltei para o campo quando fui para o seminário, me formei, e quando terminou a teologia, lá pela Arquidiocese de São Paulo, eu, a convite do Dom Irineu, vim aqui para a diocese. Ele me provocou, falou, por que estás fazendo Pastoral da Terra na cidade de São Paulo? Vamos fazer Pastoral da Terra na Terra. Então, desde 94, eu estou aqui no interior, trabalhando com a CPT, com a Pastoral da Terra.
São inúmeras as experiências, as vivências e convivência que, ao longo desses 40 anos que eu me dedico à pastoral na igreja, um pouco mais até de 40 anos, que eu podia partilhar com vocês como sentimento de espiritualidade e luta pela terra, de espiritualidade e reforma agrária, espiritualidade e a questão da terra em si mesma, né, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, teológico, político, que nós temos vivido esses anos todos. Mas o que mais me marca, que eu gostaria de partilhar com vocês, é o sentimento de partilha, de fraternidade que existe nos acampamentos. Os acampamentos repetem aquele sentimento que nós temos nas periferias das cidades. Eu vivi e trabalhei na periferia de São Paulo, morando ali na Lapa, um bairro bem pobre, ali na Vila Anastácio, pequenininho, na cabeceira da Ponte do Anhanguera, e trabalhava com favelas. Naqueles anos lá de 87 até 94. E trabalhei ali entre Jundiaí, nas cidades satélites de São Paulo, e na periferia de São Paulo, depois, durante os 4 anos de teologia, na periferia de São Paulo. E quando fazia filosofia lá no São Francisco, eu fazia pastoral pela Diocese de Jundiaí, na região de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, e só nos morros e nos lixões e na periferia. Se tem uma marca do povo pobre, é a fraternidade, é a solidariedade, é a partilha. E nos acampamentos se repete isso. A grandeza do movimento Sem Terra está nesse sentimento de coletividade, quando se compreende, a gente se compreende como parte de um coletivo. É o coletivo de provocação, coletivo de educação, coletivo de produção, é o coletivo, sempre está o coletivo está à frente do individual, do indivíduo. E quando a pessoa se encontra nesse coletivo, ele percebe, de fato, essa dimensão que nós, os cristãos, chamamos de espiritualidade. O movimento chama de mística, né? A dimensão superior, né? Uma mística, algo que transcende, que faz com que nós transcendemos os nossos limites, as nossas limitações materiais, terrenas, as nossas incapacidades, nossas incompetências. É a mística. O movimento fala que é a mística. E nós, os cristãos, falamos que é a espiritualidade, a mística espiritual. Algo que nos faz acreditar no impossível. O movimento vive de conquistas, de coisas quase impossíveis. Quase impossível. O Ceslau, vocês todos que... outro dia eu estive na Fazenda Jamaica, aí perto de vocês, aonde o nosso irmão atende uma capela lá pela igreja anglicana, e andando naqueles lados ali, isso, é quase impossível, seria quase impossível a gente acreditar que um dia ali teria uma reforma agrária, que um dia aqueles latifúndios estariam na mão de pequenos agricultores, de família de sem terra. Então, essa é a mística do movimento, acreditar no impossível, entendeu? E isso é a marca que nós, os agentes de pastorais, que trabalhamos com a CPT, que trabalhamos no movimento, sentimos no nosso dia a dia. Que, principalmente no nosso país, que se recusou a fazer a reforma agrária, não vou falar da história aqui da reforma agrária no Brasil, porque ela nunca foi feita. Porque vocês conhecem, né, a história, né, de como foi a distribuição de terra no Brasil, que nunca foi feita uma justa distribuição de terra, que seria uma reforma agrária, né? E por não ter uma reforma agrária, se torna uma coisa quase impossível você tirar um latifúndio da mão do latifundiário e transformar ele em pequenas propriedades para viver as famílias sem terra.
pouco de introdução e deixando para vocês poder questionar mais, né? Ok. Então, por favor, eu estou com muitas perguntas aqui para falar, mas eu vou deixar para vocês perguntarem. Então, o Ceslau, o Salete, Davi, quem gostaria de fazer uma pergunta agora, após a explanação do Padre Severino? Fique à vontade. Davi, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Por favor. Boa noite, Padre Severino. Boa noite. Foi muito bom. Assim, já estou muito feliz com o que o senhor já falou. O senhor falou do sentimento de partilha, né? E do coletivo. E, assim, sou budista de Nichiren Daishonin, e como praticante do budismo, a gente tem como base, assim, a educação, como ferramenta transformadora mesmo. E quando a gente fala do Brasil, né, é interessante a gente refletir no nome do nosso país, né, que é uma palavra mercadoria, né, por conta do pau-brasil. E, assim, falando da educação, a gente, na escola, né, a gente não entende algumas questões de como aconteceu a história, de como foi a história do Brasil. A gente não entende nada de uma forma bem superficial, e a gente enaltece muito os bandeirantes, né? Todo o movimento dos bandeirantes que teve no Brasil, a gente enaltece muito. E a gente não para pensar as atrocidades que foram feitas, a forma de como se desenvolveu a agricultura no Brasil, a forma que foi esse movimento em prol da economia, o quanto isso devastou a cultura indígena. Quando a gente olha aí para Araçatuba, que é uma região bem plana, você vê o quanto que foi desmatado aí. Então, a gente está com uma educação que, quando se fala de Brasil, ela não é nem um pouco humanista. Ela não é humanista. Então, nós, quanto budistas, eu falo por mim, como budista de Nichiren Daishonin, a gente tem como base a educação. E a gente contempla as ODS, que são os objetivos, as 17 metas da ONU até 2030. Então, Padre Severino, assim, uma observação do que o senhor já comentou, que eu nunca consigo fazer perguntas, assim, eu já me complemento com o que o convidado coloca e consigo fazer compartilhar. Então, Padre Severino, essa observação que eu fiz, eu penso que enquanto o Brasil não tem uma educação que a gente realmente entenda a história do nosso país, a história do povo brasileiro que construiu esse país no sangue, principalmente quando a gente fala em terra, enquanto a gente não tiver uma educação humanista, que a gente entende o que realmente aconteceu, o que a gente não tem, na educação brasileira, das escolas, a gente não tem a menor ideia do que é escravidão. É bem superficial. Eu acredito que quando a gente entende o que acontece, já começa para a gente entender o porquê chamamos Brasil, a gente consegue ter empatia, a gente entende a importância da terra e, principalmente, Padre Severino, eu entendo que o investimento da educação nossa, do Brasil, ela não contribui muito com esse sentimento de partilha. A gente não tem uma educação que ensina o coletivo. A gente tem uma educação que é jogar a gente para o mercado de trabalho acirrado. E o que não acontece no movimento que o senhor levanta, esse sentimento de partilha. Eu acredito que uma educação brasileira que a gente trabalhe tudo isso, de saber o próximo, saber que o outro sente fome, a gente vai conseguir se desenvolver. Isso eu falo pela minha perspectiva budista. Assim, eu acredito muito que a educação humanista ela vai revolucionar, ela vai promover essa revolução, essa reforma em todos os aspectos, principalmente quando a gente fala de cuidar da terra. A educação, assim, eu vejo como ferramenta principal. Muito obrigado, era essa a minha constatação. Com certeza, você tem toda a razão. Duas coisas. O reverendo Paulo entrou, eu não sei se ele vai falar alguma coisa, mas antes dele falar, Padre Severino, deixa eu só colocar uma questão. O budismo que o Davi participa, de Nichiren Daishonin, é um budismo comprometido com as questões sociais. Talvez nós, católicos, não conhecemos muito, mas é um budismo que tem uma preocupação com a reforma agrária, com a libertação da mulher, é um budismo envolvido na transformação social, tá bom? É só uma informação aí para o Padre Severino. Mas antes de você explanar alguma coisa sobre as colocações do Davi, Paulo, você quer falar alguma coisa? Muito boa noite a todos
Francisco Ceslau Salete. Davi Severino, meu irmão, como é que tu tá? Que saudade de ti, faz quanto tempo? Acho que a última vez que a gente se viu foi na reunião da CPT lá em... Onde foi? Foi Acho que Marabá Paulista. Marabá Paulista. Nossa, faz tempo, né? Faz tempo. Verdade. Bom, eu sempre ouço falar aí das suas andanças, agora não, né? Agora tá um pouco complicado, né? Agora tá. Reafirmar que te invejo muito o teu ministério totalmente dedicado aí à questão da pastoral da terra. Você sabe o quanto eu tenho paixão por essa área, pela pastoral da terra, e sempre que possível eu estou nos assentamentos. Quem sabe um dia vamos morar num assentamento, né, Severino? Pois é. Coisa boa, Paulo. Bom te ver. Vamos ver todo mundo aí. Ceslau faz tempo que a gente não se encontra também, nossas reuniões das SEBs. Mas deixa eu fazer uma consideração aqui, por uma questão de sentimento da partilha do Davi. Veja bem, hoje, graças a Deus, né, assim, o ser humano já evoluiu bastante. E nessa evolução que nós tivemos, principalmente nesses últimos séculos, Davi, eu não sei como que é essa discussão lá dentro do budismo, mas aqui no cristianismo, nós já vimos há alguns anos, uns 30 anos, né, nós temos um curso de verão CESEP, que você talvez conheça, onde nós fazemos todo ano um encontro, um curso, em janeiro, lá em São Paulo, e desde 1987, e nós vem crescendo nessa reflexão do humanismo. Quase não falamos hoje dessa questão na perspectiva, quando nós falamos do humano, do humanismo, de transformar as coisas, tornar mais humana, a economia mais humana, capitalismo mais humano, sei lá, coisa mais humana, assim, nós alijamos toda a outra parte da existência dos outros seres que não são humanos. Então, nós estamos tentando crescer esses anos todos nessa linha de nos integrar com as outras criaturas, com os outros seres, com as outras existências. Eu penso, não sei como que é essa reflexão dentro do budismo, lá onde tu atua, mas nós aqui, na SEB, está aí o Ceslau, que é nosso coordenador aqui da Diocese de Araçatuba, do nosso subregional. Nós temos feito um esforço gigantesco para nós sentir um pouco, além do humanismo, sentir um pouco dessa provocação que Francisco nos faz. O Francisco de antigamente e o Francisco de hoje. De uma espiritualidade integrada, holística, que vá além do humano, que faça o humano ser divino em todas as outras criaturas divinas, criadas pelo divino. Então, assim, te ouvindo, eu senti provocado a fazer essa partilha, porque é um esforço que nós estamos fazendo, com muita dificuldade, né? Os companheiros aí, o Ceslau, que sabe como é que é nossos embates nas SEBs, não é pouco, né, Ceslau? Mas, assim, é um esforço que e eu penso que um grupo desse, que nem vocês têm aqui, nós podíamos formar força para nós avançar nessa linha. E isso faria com que nós tivéssemos mais comunhão com outras formas de crenças, e até de não crenças religiosas, mas de místicas políticas, de místicas sociais, ecológicas, que nos faria muito bem, inclusive faria bem para a nossa fé católica, budista, enfim, das religiões de matriz africana. Tem tanta coisa boa que nós não conseguimos
beber no poço, dessa água deles também. E essa integralidade nossa com essas outras experiências de vivência, de vida, de existência, nos daria uma sobrevida. Eu penso assim. Agora, eu gostaria de interferir um pouquinho, e vamos deixar um pouquinho a Salete falar. Salete, faz a sua colocação para o padre, por favor. Coisa boa. Padre Severino, muita gente não conhece o dia a dia do MST, do pessoal, né, que se junta em grupos para construir essa sociedade de fraternidade. Eu queria que o senhor comentasse da sua experiência, como é que os grupos começaram a se formar, e quais são os números, quantos assentamentos, quantas famílias vivem, como é o dia a dia dessas famílias. Primeiro, essas perguntas mais básicas, assim, gostaria de fazer, depois eu tenho outras. Tá, olha, nós aqui no estado de São Paulo, no Brasil nós temos mais de 1 milhão de famílias assentadas, certo? No estado de São Paulo, nós temos mais de 250 assentamentos, já concretizado, assentamento, quer dizer, onde as famílias já têm a posse da terra e são homologadas, ou seja, são assentadas pelo governo federal. Tem assentamentos que são em terras devolutas, as terras, quando eu falo de terra devoluta, estou falando de terra que era do Estado, e o Estado passou para a União fazer a reforma agrária, assentar as famílias em si. Ou o Estado mesmo assentou através do Instituto de Terra do Estado de São Paulo, do ITESP, em convênio com o INCRA. Outros assentamentos são em terras da União. Quando eu falo terra da União, são terras que ainda são propriedades da União e estavam na mão de grileiros. Nós temos um grande assentamento em Iaras, tem 50 mil hectares de terra lá, que foi comprada. Veja a tristeza que é o Brasil. Primeiro o governo, o último imperador, doou aquelas terras para uma companhia inglesa. Aquela companhia não fez nada. Vendeu as terras. Aí o governo da República, em 1906, comprou as terras. E fez uma doação para uma outra companhia inglesa fazer um assentamento humano. Por isso que tem lá a água de Santa Bárbara, a cidade de Santa Bárbara, porque Santa Bárbara é padroeira da Inglaterra. E era, então, o sonho deles montar aqui uma espécie de condado inglês. Bom, nessas 50 mil hectares de terra, não deu certo o que os ingleses e o Brasil queriam naquela época, foi sendo dividida e passada para a mão de fazendeiros, de grileiros. Agora, em 1995, o MST descobriu essa área, e o governo era dono dessa grande propriedade de 50 mil hectares de terra ali entre os municípios de Agudos, Iaras, Borebi, aquela região ali. Então, fez um trabalho de base, que nós chamamos de trabalho de base. O que é o trabalho de base? Ir de casa em casa, de porta em porta, de comunidade em comunidade, falando da possibilidade que todo brasileiro tem de vir a ter um pedaço de terra onde ele possa viver, construir a sua família. Bom, isso é um sonho que todo brasileiro, ou não brasileiro, mas que esteja morando aqui por algum tempo, tem. Junta essas pessoas e faz a formação. Eu estou falando de uma experiência que fizemos aqui, por exemplo, em Promissão, para ir lá para Iaras, uma experiência. Ficamos aqui 6 meses com trabalho de base aqui na região. Depois de 6 meses, se resolveu, então, fazer uma ocupação na área lá. Então, desceu para lá umas 700 famílias e entrou numa parte daquela área. Claro que a área era muito grande, entrou numa parte lá. E começou, então, um processo. Processo dos empresários do eucaliptos e do pinos, porque a área era cheia de eucaliptos e pinos, para despejar o sem terra. E um processo do sem terra para que o governo fizesse, através da promotoria do Ministério Público, fizesse uma reivindicatória reivindicando a área. E aí um procurador, doutor Jefferson, que é de Marília, fez a reivindicatória e começou a retomar a área. Hoje nós temos lá mais de 1.000 famílias vivendo dentro daquela área. E ainda tem
umas 20 e tantas mil hectares de terra ainda por ser retomada ainda. Como tem lá a Cutrale e outras grandes empresas que produzem suco de laranja, que estão lá dentro lá daquela área. Mas a terra continua da União. Infelizmente, os governos, todos, que até hoje, não têm a opção pela reforma agrária. Nem o nosso, que nós colocamos lá, não tinha opção primordial pela reforma agrária. Foi fazendo o que dava para fazer. Tá certo? Porque senão tinha retomado tudo. Todas as terras da União tinham sido retomadas. Não foi. No estado de São Paulo, nós retomamos menos de 50 mil hectares. E nós temos mais de 1 milhão de hectares de terra que ainda é da União em documento. Mas estão, todas essas terras estão na mão de grileiros. Ou seja, daquelas pessoas que foram concedidas para elas há 100 anos atrás, venceu por 99 anos, venceu o prazo, em vez de eles devolverem a terra para a União, eles já tinham vendido a terra sem ser deles. A concessão não permitia que eles vendessem, permitia o direito de uso e fruto por 99 anos. E podia até ser prorrogada por mais 99 anos. Mas eles não foram capazes, primeiro, de ficar os 99 anos lá. Segundo, nem de pedir mais 99 anos. Eles já tinham vendido, transformado em latifúndios, entendeu? Então, isso nós chamamos terra da União. No estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de hectares de terra da União, que nós reivindica, para ir para a mão do sem terra. E o processo é esse. Faz um trabalho de base, encontra as pessoas que querem fazer a luta pela terra, e levamos, acompanhamos, vamos juntos para essas ocupações, para reivindicar. Claro que a gente sabe que vai ter despejo, que a polícia vai lá, que vai ter ameaça, às vezes até morte, como aqui nós tivemos em Bauru, um companheiro que foi assassinado, o fazendeiro pagou 5 mil reais, o cara foi lá e matou um companheiro nosso, um militante, Lafayette de Oliveira. Mas, infelizmente, é um risco que não tem como conquistar se não correr. E aí é que eu coloquei aquela situação de nós termos os coletivos. Quando a gente está no coletivo, a gente fica um gigante. Fora a gente não é nada. Mas quando a gente está no coletivo, vixe, a gente fica muito forte. Ok. Olha, muito profundo e importante tudo isso, Padre Severino. Pena que o nosso tempo é curto. Em função disso tudo que você falou, eu queria fazer outros questionamentos. Mas vamos passar um pouquinho a palavra para o Paulo, que ele está querendo falar, e para a gente dar continuidade. Por favor, Paulo. Padre Severino. E ainda tem um outro detalhe, né, Padre Severino? A reforma agrária, ela não reivindica a propriedade da terra, né? Mas o uso da terra. O uso da terra. Isso é o mais importante. Né? Não é questão de ter uma propriedade, mas de produzir, de fazer com que a terra cumpra a sua função social, cumpra a sua... Melhor ainda, vamos falar na nossa linguagem, a função que Deus deu à criação e nos colocou, né? Como cristãos a gente pode falar, né, dentro da Bíblia, está lá, ele nos colocou como cuidadores da criação, não como proprietários, não como aquele que vai devastar, que vai explorar, né, porque a ideia da propriedade é sempre essa, é explorar, é sugar até a última gota de recursos que possa, para transformar em quê? Em dinheiro. Em dinheiro. Né? E eu não canso de falar, dinheiro não é nada, gente. Dinheiro não é nada. Por que eu digo que dinheiro não é nada? Sempre falo, coloca alguém no assentamento, deixa lá um mês no assentamento, tem um tostão no bolso. E pega uma outra pessoa e deixa um mês num cofre trancado aí com quantos milhões de dólares quiser, ouro, seja lá o que for. Eu quero ver quem é que vai estar vivo depois de um mês. Quem é que vai estar vivo? Né? Então, a importância disso tudo, aliás, nesse debate que está acontecendo agora, né, em relação ao auxílio Agora, nós sofremos com isso, viu, Paulo? Nós sofremos com isso, porque o nosso pessoal que vai para os assentamentos, eles vão daqui das cidades.
E olha, para você mudar a mentalidade de um capitalista, nosso povo eles não são socialistas, não são comunistas, são capitalistas. O trabalho de base, a formação permanente no acampamento, depois no assentamento, mesmo assim dentro dos nossos assentamentos, e você atende assentamento aí na região, que eu tive em um assentamento que você atende, você sabe disso. Tem muita gente com vontade de vender a terra, de fazer dinheiro, e fica muito bravo, porque nós fazemos a luta para que o governo não dê a escritura. Para que o governo, porque o título que eles têm já é suficiente. Para a terra não virar bem de penhora. Mas você sabe que é difícil. É a nossa luta, né, Padre Severino? A nossa luta, esta é a espiritualidade que nós propomos dentro da reforma agrária. Né? E aí, nesse ponto, os companheiros budistas, companheiros espíritas, enfim, de todas as religiões, são muito bem-vindos a estar ajudando, para estar formando, né, essa espiritualidade de fato, que é aquela coisa assim, para nós, assim, é a Pachamama, né? É a Mãe Terra, é essa espiritualidade, né? Mas, de qualquer forma, Padre Severino, uma coisa muito interessante, que por mais que nosso povo seja capitalista, e de fato são, e nós ainda somos pecadores no final, né? Somos pecadores e por isso a graça, né? Mas, por mais que sejam, eles têm amor à terra. Tem. Aquele pedaço que eles recebem é para cuidar. Tudo bem, dentro das vicissitudes da sociedade, que é uma sociedade do desejo, né? Acaba querendo vender a sua gleba por causa de tanto sacrifício, tanta dificuldade, acha que aquele dinheirinho vai ajudar. Não vai. Vai tirar a única oportunidade de uma vida digna, né? Mas aí nós estamos lá para o trabalho justamente nesse sentido, colocando essa espiritualidade nesse sentido, né? Cada vez que tem uma estiagem como teve esse ano, nós, né, eu, o Padre Severino, a gente fica com o coração apertado, porque a gente sabe o que aquilo está passando, né? O povo vive da terra. Os bichinhos morrendo, falta comida para os animais, é muito triste. O leite vai escasseando, né? Realmente é um sofrimento muito grande. E esse povo precisa ser apoiado pelo governo. Por que precisa ser apoiado pelo governo? Tem auxílio emergencial? Ótimo. Vai se transformar agora isso numa bolsa permanente? Que legal. Agora, se não tiver produção no campo, não vai ter comida na cidade. E quanto mais gente tiver condições de comprar alimento, ótimo, que bom. Mas se não tiver produção, o alimento aumenta o preço. Claro. Isso é lei do Nós produzimos aqui 50 mil litros de leite dia, num assentamento só. Assentamento Reunido e Dandara, aqui um grupo de assentados que nós temos aqui, 857 famílias. 50 mil litros de leite por dia. Agora está produzindo metade disso. Acho que não está chegando a 30 mil. Por causa da seca, muito, muito longa. Também o milho ficou caro. Então, muita gente vendeu o milho, em vez de fazer silo, deixou secar o milho, colheu e vendeu. Por causa do dólar muito alto, então o milho dando dinheiro, e aí as vacas ficaram sem comida. E aí ficaram na expectativa que ia formar a safrinha, e com o milho safrinha, fazia o silo. Aí não teve chuva para o safrinha. Aí o gado ficou sem comida. Temos sofrido bastante aqui por falta de comida para o rebanho. Nós temos 20 mil cabeças no assentamento nosso aqui. É muito, muito animal para comer. Sim, deixa eu fazer interferir um pouquinho, Paulo, por causa do horário. Eu queria fazer algumas colocações, mas antes disso, e antes da gente finalizar, você gostaria de fazer alguma colocação, Ceslau? O som, Ceslau. O som. Sim, eu queria saber, fazer pergunta para Padre Severino, que durante algum tempo, né, a parte conservadora da fazendeiros, especialmente o homem proprietário da terra, criaram movimento dentro da igreja e na sociedade
que é família, propriedade e tradição, que se opõe ao movimento social da igreja, especialmente se colocaram contra CPT. E pior ainda, hoje, né, que eles se colocam contra MST e outros filiais do MST, né, porque não é só MST que existe no Brasil, existem outros movimentos similares. Então, eu queria saber qual é agora a ligação, ou preocupação, ou orientação da igreja, né, especialmente Comissão Pastoral da Terra, com outros movimentos que não estão ligados à igreja, mas já são movimentos sociais e políticos, como o MST. Bem colocado, Ceslau. Nós temos, no Brasil, mais de 2 dezenas de organizações de luta pela terra. Tá certo? Organizações sindicais, associações, cooperativas e movimentos de sem terra. O MST, por ter uma estrutura de uma organicidade muito forte... Vou te interromper só um minutinho. A Frente Nacional de Lutas, a FNL, está representada aqui, tá? Tem gente da FNL assistindo a gente. Era coisa só para boa. comentar isso. Isso. Então, assim, por causa da sua organicidade, do seu histórico, termina sendo um movimento que tem destaque e às vezes aparece mais. Mas temos mais de 20 organizações que fazem luta pela terra no Brasil, como o companheiro acabou de falar, a FNL é uma delas. Mas, veja bem, todos com o mesmo objetivo, todos pela mesma causa, a causa do pequeno, da reforma, todos lutam por uma justa distribuição de terra. Essa história da reforma agrária, a gente fala reforma agrária, mas não se reforma como foi feito, não é verdade? Você reforma uma casa porque você fez a casa, agora passou muitos anos, a casa já não está boa, né? Aí você reforma a casa, não é isso? Agora, nós nunca fizemos uma distribuição de terra. Então, a gente fala reforma agrária, mas é uma palavra que nem cabe para o Brasil. O Brasil se negou a fazer uma justa distribuição de terra do seu território para o seu cidadão. Se negou. Quem conhece a história do Brasil sabe. O Brasil passou lá por uma distribuição de terra os senhores, mas o povo nunca teve acesso à terra. Não foi feita. Então não tem nada que reformar. Nós precisamos lutar por uma justa distribuição de terra, uma repartição da terra no Brasil, porque nunca foi feita. Ficou na mão dos mesmos. E hoje está na mão dos herdeiros dos mesmos. Entende? Então, assim, o pouquinho que os movimentos têm conseguido é tomar na marra. É mesmo que tomar na marra. Porque, sinceramente, veja bem, nós acompanhamos processos aqui que estão há 20 anos. 20 anos de luta. E o fazendeiro está lutando para não perder. Porque ele acha que ele tem direito de ficar com aquele mundo de terra sem produzir. A propriedade deu improdutiva, o governo baixou o decreto, ele recorreu, e assim tá. Nós tivemos em Andradina, sexta-feira, agora, passado, nós tivemos em Andradina. Acho que foi terça-feira. Tivemos em Andradina por causa da fazenda Santo Ivo, que fica lá perto do assentamento Jamaica, onde o Paulo vai. Nós tínhamos um acampamento lá que a terra foi desapropriada e paga pelo governo Lula faz 14 anos que foi desapropriada. 12 anos que está paga. E a fazendeira continua lutando para pegar a terra de volta. E não deixa o sem terra entrar na terra. Então, assim, é mesmo que tomar na marra, porque o Brasil se recusou e continua se recusando a fazer a distribuição de terra. Seja os governos de direita, seja os governos de esquerda. Tal. Então, esse movimento, viu, Ceslau, de oposição da Igreja Católica Conservadora, o movimento conservador que vem lá da época da ditadura, ele está agora com a faca e o queijo. Porque esse é o mote de Bolsonaro. Esse é o mote dos governantes que estão no poder agora. Eles querem transformar todas as terras da reforma agrária em propriedade, por isso que eles querem dar o título, a escritura, para virar propriedade. Porque eles acham exatamente isso. As terras, o cara tem que ser dono de uma propriedade, ele tem que ter uma escritura, ele tem que ser um proprietário. Tá certo? Então, é essa mentalidade que vem lá
da Marcha da Família, né? Lá do 64, 65, da época da ditadura. Então, é um horror. Nós temos aqui uma longa batalha. Vendam a propriedade. É para que eles vendam. Porque se ela virar propriedade, ela vira, como o Davi falou na fala dele, o Davi falou um pouco de economia, né, Davi? Ela vai se enquadrar dentro dessa questão da economia, ou seja, ela pode ser feito dinheiro com ela, entendeu? E aí quer dizer, aí acabou a reforma agrária, aí acabou, ela deixa de ser uma terra de produção, ela vira uma terra de especulação, entendeu? Padre Severino, o Papa Francisco, recentemente, fez uma colocação oficial parabenizando o MST, não foi isso? Foi. Sabe do que eu estou falando? Sei. Recentemente. Sei. E alguns padres da Igreja Católica conservadores fizeram uma crítica ao Papa, dizendo que ele não tem noção do que ele está fazendo, porque o movimento dos trabalhadores sem terra é um movimento de bandidos e pessoas sem ética. O que você tem para dizer para esses nossos irmãos sacerdotes católicos? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estive no encontro com o Papa Francisco, lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, quando o Papa, junto com os movimentos sociais, movimentos sem terra, movimentos sociais do mundo inteiro, nos encontramos lá, éramos mais de 3.000 pessoas, e foi uma maravilha. O mote, o tema forte, é nenhuma família sem terra, nenhuma família sem casa, nenhum trabalhador sem terra, nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador sem direito. É terra, teto e trabalho. Primeiro, nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem teto e nenhum trabalhador sem direito. Agora eu pergunto a você, uma pessoa de mente sã fica contra um outro ter direito ao teto? Alguma pessoa que tenha o mínimo de sensibilidade, o mínimo de dignidade, fica contra a pessoa ter direito a ter um pedaço de terra onde ele possa construir a sua vida, construir sua família com dignidade? Você acha que isso... Eu fico a lamentar estes nossos irmãos do clero católico que não são capazes de assimilar o mínimo. Isto é o mínimo. Terra, teto e trabalho. Os direitos do trabalhador. Como pode um agente de pastoral... Eu sou um agente de pastoral. Como pode um agente de pastoral se posicionar contra os direitos do trabalhador, contra o direito de uma família ter um pedaço de terra para viver dela e nela, contra o direito dele ter um teto? É inaceitável, não é? Não tem nem como comentar uma atitude dessa, porque ela é insana, ela não cabe na cabeça de ninguém. Se estivesse reivindicando, né, uma propriedade, tomar uma fazenda não sei de quem, tomar a propriedade do outro, não, se reivindica um pequeno pedaço de terra aonde ele possa viver dela e nela. Não se reivindica escritura para virar propriedade, para fazer dinheiro, para entrar para ir para o comércio, nada. Só um lugar que a família possa viver. Então, eu acho isso de uma ingratidão, de uma cegueira que não tem tamanho uma pessoa se posicionar contra. Eu tenho fazendeiros, eu tenho pessoas proprietários de terra, não de poucas terras, que não são contra a reforma agrária, sabia? Eles não são contra a reforma agrária. Embora eles sejam latifundiários, eles se posicionam a favor da reforma agrária porque eles sabem da necessidade, que é um direito que cada pessoa possa ter um pedaço de terra. Então, assim, um clero, um padre, é um agente de pastoral.
É só isso. Como pode se posicionar contra um pobre? A palavra de Deus diz, não testemunhe contra o pobre. Não testemunhe contra o pobre. Padre Severino, existe toda uma pressão da elite para deturpar e mentir sobre o nosso trabalho de reforma agrária. E criando uma visão totalmente diferente daquela que realmente acontece. E é muito importante isso que a gente está fazendo hoje, porque espero, né, que muita gente que não conhece, que tem um coração fechado para esse trabalho, para esse caminho, agora possa se abrir um pouquinho, porque é um caminho ligado à proposta de Cristo, à proposta do Evangelho, à proposta de Deus. Nós temos um caminho divino, e esse caminho divino tem toda uma mística. Eu tenho assim uma alegria muito grande de participar das celebrações que acontecem lá no assentamento Padre Josimo, que eu fui algumas vezes. Eu saio de lá muito envolvido com a minha fé, né? E as pessoas não enxergam porque não conhecem. Então, acho que se alguém que tinha uma ideia deturpada da proposta do MST e da Comissão Pastoral da Terra, espero que nessa live tenha amolecido um pouco o seu coração. A gente tem que agora ir finalizando, porque já são 8h04. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho do que está sentindo para a gente fechar. Tá? Eu vou aí direcionar. Começa pelo Ceslau, por favor. Eu acho que o Brasil é grande demais, né? E cada região tem seus problemas específicos. Eu tive sorte que, os últimos 7 anos, como padre, trabalhei na região da Amazônica, tá? Na divisa a Pará e Amazonas. Nós não tivemos grandes conflitos de terra por lá. Mas lá, através do Instituto da Terra do Pará, nós conseguimos legalizar terra onde os pequenos poceiros ocuparam. Eles conseguiram titulação da terra do seu lote, cada um, mas só para uso campeão, uso permanente deles, da família deles. Mas a terra onde tem castanhais, que no Pará tem aí na região, tem muitos castanhais, nós conseguimos legalizar como usufruto, mas usufruto comunitário. Ninguém podia ser dono, ninguém podia ser proprietário do castanhão. É da comunidade. Cada comunidade tinha direito a usufruir deste bem, desta riqueza que cresce no meio do mato. E também exploração de madeira de lei. Também era terra que ninguém podia tomar para si, era uso comunitário. E nós resolvemos o problema que depois nenhum fazendeiro podia entrar lá para explorar, porque só era reservado para cada comunidade. Então, nós conseguimos, porque através de conhecidos que estavam na administração do Instituto da Terra do Pará, especialmente o pessoal de Santarém, e nós conseguimos fazer durante 5 anos todo este trabalho na região. E foi muito, muito bom, muito, muito precioso este trabalho. Né? Ok, eu tenho que te interromper um pouquinho por causa da hora. A riqueza da experiência do Ceslau é muito grande. Acho que a gente tem que fazer uma live com a história do Ceslau. Tá bom, Ceslau? Então, tá bom. Muito obrigado. Salete, finaliza rapidamente, por favor. Sim, eu só queria lembrar uma das minhas frases prediletas, que é: ninguém ama aquilo que não conhece. Então, conhecer as experiências que estão sendo feitas pelo Brasil inteiro, bem-sucedidas, de fraternidade, de produção ecológica, inclusive, né, sem agrotóxico, porque é a maneira como o pessoal que está na terra, ligados justamente a esses movimentos
da Terra, né, MST e Pastoral da Terra e tudo, mas fazem essa agricultura orgânica, né, e oferecem para as pessoas, e como o Francisco lembrou, agora que houve esse reconhecimento do MST no trabalho que está fazendo, para distribuindo comida, assim, em caminhões pelo Brasil inteiro. Então, eu queria dizer que meu coração fica, assim, pulando de vontade de que as pessoas conheçam esse trabalho, desmistifiquem as violências que são deturpadas, que são profanadas, né, as inverdades que são ditas, até criminalizando esses movimentos, né? Então, o desejo de que as pessoas possam olhar, enxergar, ver a beleza que estão produzindo e não a maldade, né? Lembrando, não poderíamos deixar de lembrar dessa atrocidade que foi cometida semana passada pelo governo mineiro, naquele assentamento, 20 anos de trabalho, queimado, passado o trator, então, enfim, pedir a Deus muitas luzes para todos nós, para admirarmos esse trabalho. Muito obrigada, Padre Severino. Obrigado, Salete. Essa lembrança foi muito importante. Nós passamos 1 hora e não falamos disso. Pelo menos agora você colocou. Isso que aconteceu no Brasil foi extremamente grave e mostra que existe todo um caminho, inclusive na justiça, de não reconhecer coisas extremamente importantes em termos de humanismo. Né? E nem estou falando de proposta socialista, mas de humanismo. Então, obrigado pela sua colocação e pela sua lembrança. Paulo, você quer falar... Deixa eu dizer para a Salete que nós acabamos de lançar o Caderno de Conflitos do Campo da CPT. Você pode ter acesso. Lá tem todos os dados do que aconteceu no campo no ano 2019. De produção, de acampamento, despejo, morte, assassinato, ameaça, tem tudo lá. Então é bom todos vocês que pudessem acessar esse caderno, Caderno de Conflito do Campo, CPT 2019. Tá ok. Paulo, você quer falar alguma coisa antes do Davi, ou pode o Davi finalizar, depois você fala? Não, eu falo antes. Eu não vou me alongar, porque se a gente for falar aí sobre a terra, sobre tudo isso, essa paixão que a gente tem por esse tema, né, Padre Severino, a gente vai passar aqui o resto da noite conversando. Então, por enquanto, eu só vou agradecer a Salete pela lembrança. Não sabia que esse assunto não havia sido tocado ainda. Então, pedir aí orações realmente por todo o pessoal do Quilombo do Meio lá, para força e apoio em todos os sentidos, né, para eles e para todos os assentamentos e acampamentos que estão sendo atacados, né, nesse momento obscurantista que vivemos agora. Um grande abraço a todos, que Deus amém. Abençoe. Por favor, Davi. Gratidão, Padre Severino, sobre essa troca, né, que a gente refletiu sobre a questão da educação. E foi muito rico conhecer, né, que o cristianismo ele já traz essa promoção à terra, a compartilhar. Né? E eu acredito que é a função da religião nos religar. Né? E eu acredito que a educação ela tende a nos colocar nesse olhar de não só a questão do humano, né, mas de tudo que torna o humano possível, que é a terra, tá? Que antes da gente se entender dentro de alguma religião. Verdade. Gratidão, Padre Severino. Maravilha, obrigado, Davi. Padre Severino, você conhecer mais do budismo. Ok, antes do senhor terminar, deixa eu só falar uma coisa. A live que vem é a Rabina Elka, ela hoje está gostando de ser chamada de Rabina Rubi, ela está nos vendo, ela inclusive mandou mensagens, ela vai falar sobre o tema, exatamente o tema eu não me lembro, mas é sobre o papel da mulher no judaísmo do século XXI. Tá? Então ela é uma rabina que vai falar um pouquinho sobre o papel da mulher. A próxima live. Depois... Maravilha mesmo. Depois o Dom Flávio Irala, bispo anglicano, vai falar sobre
Fé e Política, na primeira semana de setembro. E depois, sabe quem vai estar aqui, Severino? Marcelo Barros. Oh, coisa boa! Nosso irmão Marcelo. Está lá no Pernambuco agora. É um monge beneditino, teólogo católico, vai falar sobre espiritualidade socialista. É um livro que ele escreveu e ele vai falar sobre essa experiência, sobre essa proposta. Então é isso, tá? Padre Severino, finaliza e vamos escutar agora o que você tem para dizer para fechar todo esse nosso bate-papo. Por favor. Dizer assim, gratidão por vocês existirem, por a iniciativa que vocês têm, por conhecer, ver, poder olhar cada um aqui, né, pela internet. Então, gratidão por aqueles que estudaram e através da ciência, conseguiram fazer esse instrumento para nós não ficarmos isolados nesse tempo de pandemia. Então, gratidão pela vida de todos e todas que conseguiram nos aproximar aqui através da internet, né? Que Deus possa abençoar a cada um e cada uma daqueles que deram essa possibilidade para nós hoje. E ficar à disposição para vocês, os materiais que nós temos da CPT chegar até vocês. Nós temos um jornal que sai a cada 2 meses, então, assim, depois vocês me mandando o endereço de vocês, eu faço chegar na mão de vocês esse material que nós produzimos. Tanto o livro de conflitos no campo, que é uma cartilha que é usada nas faculdades, que é bem feito com muito esmero para que não tenha falhas, assim, com todos os dados do conflito de 2019, e o jornal, que é de assinatura, vocês podem ter a assinatura dele e receberem nos seus locais de trabalho, e assim estarem sempre ligados a nós da CPT e nós a vocês, e poder beber também na fonte que vocês bebem aí no dia a dia, como agentes transformador que vocês são. Muito obrigado por conhecer vocês, por a bênção que vocês e por você ter me convidado, Chico, e insistido para que a gente conseguisse chegar a participar. E o companheiro que está aqui, voluntário, trabalhando aqui de servente de pedreiro, armador, ele faz de tudo. Ele está aqui desde o dia 15 de março. Ele mudou aqui em casa, deixou a companheira dele, a família dele lá em Marília, lá no acampamento de Pirajuí, e ele mora comigo aqui de segunda a sexta, trabalhando voluntário no mutirão que está construindo uma casa para mim morar, sem ganhar nada, partilhando a vida comigo aqui de segunda a sexta, e aí vai para a família dele lá sábado e domingo, na segunda ele já está aqui de volta. E emprestou o celular dele, porque o meu aqui não estava dando conta de acessar, e eu não estava conseguindo também aqui pelo computador. Qual o nome dele? Jair. O nome dele é Jair. O Jair, você salvou hoje a nossa live. Muito obrigado. E eu, Jair, um abraço para você, Jair, o companheiro está mandando aqui. Severino, peraí, não vai embora ainda não. Se os demais não se oporem, nas lives do Atapapo antes, eu fazia uma coisa que, como ninguém mais comentou nada, eu parei de fazer. Mas se os demais não se oporem, eu gostaria de te convidar para que ambos dessemos a bênção apostólica para encerrar esta live. Você topa, padre? E aqui nas nossas comunidades base, o nosso amigo aí, que é o meu coordenador aí, que está aí, atrás de vocês aí, ele sabe que a gente costuma suplicar a Deus a bênção, juntos, coletivamente. Então a gente se coloca numa posição de se transformar diante de Deus, de se colocar diante de Deus, de dizer para Deus que nós estamos aqui, que nós precisamos da presença dele, da bênção dele. E a gente diz todos juntos assim, ó: Pai bondoso, eu digo e vocês repetem, tá? Pai bondoso, nós suplicamos a vossa bênção sobre todos os nossos familiares, nossas atividades, nosso país, e nosso mundo. Nos abençoe e nos guarde.
nos defenda de todos os males, nos defenda de todos os males, do corpo e da alma. do corpo e da alma. Amém. Axé, aueire, aleluia. Amém, Vamos axé, juntos? aleluia. Shalom. 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 A Shalom. nossa Rabina vai falar, então, semana que vem. Imperdível. Amém.